E agora nós vamos trazer aqui uma análise do mercado pecuário no Mato Grosso e no Brasil. Nós ontem estivemos batendo um papo com o Túlio Roncalli, ele que é regional da Acrimate, né, aqui em Pontes Lacerda, vice-presidente regional da Acrimate, bem como também da Soma Leilões, empresa especializada em leilões aqui em Pontes Lacerda. E o Túlio falou abertamente sobre o que está acontecendo com o mercado da carne. Arroba do boi chegando até R$210, arroba da novilha chegando a R$190 ou um pouco mais. Então vamos saber o que está acontecendo com o mercado, por que esses preços exorbitantes e até quando estenderão esses preços para o mercado, para o pecuarista, que é o principal ou o grande fornecedor da proteína animal para a industrialização. Vamos então com o Túlio Roncalli. Bom dia, Túlio. Bom dia, Toninho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Conte. Toninho, eu queria apenas chamar a atenção que nenhum analista no Brasil podia prever ou imaginar uma valorização tão rápida e tão forte no mercado da carne nesses últimos meses, tá? Então é difícil para a gente falar de mercado no momento em que ninguém imaginava isso e um momento que a gente não esperava, né? O que nós podemos falar, Toninho, da pecuária é o seguinte: a pecuária ela é cíclica, né? E tem momentos que a gente tem grande oferta de animais e tem outros momentos que a gente tem uma pequena oferta de animais. Ou seja, quando há uma retenção de fêmeas, ou seja, vacas, aumenta-se a produção de bezerros. Quando existe uma migração dessas fêmeas para os machos nas grandes fazendas, nos grandes invernistas, a oferta de bezerro ela tende a diminuir. E é o que está acontecendo agora. Nós estamos chegando ao fim ou no início do fim de um ciclo da pecuária, onde não se teve contenção ou retenção de fêmeas, principalmente vacas, certo? E com isso a oferta de animais machos, principalmente para engorda, foi diminuindo ano a ano. Já existia, né, entre nós que estamos no mercado, sabíamos que em algum momento ia chegar nesse buraco de falta de oferta de animais gordos. Então a gente já imaginava que isso ia acontecer. Agora não sabíamos quando e nem qual proporção. O que aconteceu, Toninho, é que vários fatores fizeram chegar o que nós estamos passando hoje. O boi China hoje, já que houve essa abertura de mercado, a China há pouco mais de um mês habilitando aí 13 frigoríficos para comprar essa carne do Brasil. Isso também influenciou neste aumento do valor da arroba? Toninho, é importante você chamar a atenção sobre as exportações, principalmente para a China. Eu quero dizer que a China contribuiu, só que a China sozinha, a exportação para a China não faria isso. Nós temos aí, como eu te disse, um estoque baixo de animais. Nós estamos vindo de uma seca, Toninho, que eu me lembro, eu tenho 19 para 20 anos aqui no Mato Grosso, é uma das mais prolongadas e mais fortes que nós já passamos aqui no Mato Grosso. Então nós temos estoque pequeno, seca prolongada, nós temos as exportações, Toninho, principalmente para a China, que realmente cresceu muito nos últimos 60 dias. Nós temos a situação da exportação, que saiu de 18%, que é um índice histórico brasileiro, hoje ultrapassa os 30%. Então você vê como é que realmente quase dobrou também a exportação em termos de índice de produção da carne brasileira. Então nós temos a economia sendo fortalecida, crescendo. Então todos esses fatores, Toninho, fizeram que, os fatores juntos fizeram que o boi tivesse uma valorização na arroba. Agora, hoje o pecuarista entende um pouco dessa questão da lei da oferta e da procura. Com esse preço da arroba hoje em algumas cidades, como Mato Grosso do Sul, vimos já essa semana frigoríficos ofertando até mais do que R$230 na arroba do boi gordo. Pode haver, de repente, um derrame maior de carne no mercado interno e, de repente, não ser absorvido e essa arroba despencar novamente?
Toninho, você falou do Mato Grosso do Sul, é importante chamar a atenção. Mato Grosso do Sul foi um estado que reduziu o número de animais, inclusive aumentou as áreas de lavoura e floresta. Então, consequentemente, a floresta ela tira o espaço dos animais, né? Agora, é difícil você prever o que vai acontecer no mercado. A gente não tem condições de prever. O que eu chamo a atenção é que, como a gente passou por uma seca longa, as chuvas estão atrasadas, e depois que chover, o capim tem que crescer para engordar boi, no mínimo nós estamos falando de 90 dias. Nós estamos no fim de um período de confinamento. Os últimos animais de confinamento estão saindo agora. Eu acho que mais 10, 15 dias devem encerrar os confinamentos. Se voltarem a colocar animais para engordar no confinamento, que é um problema sério com chuva, os confinamentos não são tampados, não tem como cercar tampar toda a parte de confinamento, dá muita lama, né? Não tem telhados. Então isso é um problema. Mas pode ser que seja uma saída. Esses animais vão levar de 90 a 120 dias para engordar. Então eu entendo que esse mercado ele não vai ser suprido, no meu ponto de vista, no período de 90 dias. Eu imagino que nós devemos ter uma arroba, talvez, estabilizando da agora para frente, mas jamais caindo nesses próximos 90 dias. Para o pecuarista que está vendo com muita euforia, vamos dizer, o mercado, é hora de correr e vender, mesmo com novilha, com fêmea, que estão sendo muito procuradas hoje, é hora de correr e vender ou é hora de esperar? Qual a avaliação que você faz? Se você estivesse no lugar de alguns pecuaristas que hoje têm gado, vamos dizer assim, semi-acabado para o mercado. Toninho, você falou em fêmeas, é importante dizer que a China gosta de fêmeas, tá? A China gosta de animais magros, não gosta de animais muito gordos. Os bois normalmente são batidos com 23 arrobas, 24 arrobas, 22 arrobas, acima de 20 arrobas, tem muita gordura. E as fêmeas mais novas, elas têm pouca gordura. Então esses animais, novilhas e vacas mais leves, estão indo para a China. É difícil você falar como fazer, Toninho. A gente não tem, dizer o seguinte, como o fulano, porque cada um tem o seu problema individual. Cada um tem o seu problema de pasto, cada um tem o seu problema financeiro. Então, cada um tem que tomar a atitude que achar melhor. Eu só estou dizendo aqui que eu acho que nos próximos 90 dias a arroba do boi não deve baixar. A arroba da vaca também não deve baixar. Principalmente se você considerar que os frigoríficos fizeram agora. Levaram a arroba da vaca para muito próximo do preço da arroba do boi. Para que todo mundo que tem a vaca vender, certo? E para suprir a necessidade deles. Então eu acredito, Toninho, que nesses próximos 90 dias aí, o mercado vai conviver com esses valores da arroba ainda. Então é difícil a gente dizer para você vende ou não vende, porque se o pasto estiver seco, o boi dele tem que ter uma ração, alguma coisa para suplementar. Então, se tiver suplementação com mais a massa que a gente chama que é o capim, ele consegue segurar um pouco mais e apostar no futuro uma arroba mais alta. Agora, Túlio, você disse que ninguém esperava, pelo menos a curto prazo, a qualquer momento, igual surgiu esses preços. Eu creio que até os frigoríficos também não esperavam. Mas eu ouvi pecuaristas essa semana até preocupados em relação a, de repente, muitos frigoríficos no país não ter condições de pagar esse preço pela arroba hoje, né? E a gente ficar, de repente, na mão dos dois maiores grupos frigoríficos que hoje atuam no país. Já imaginou os pecuaristas ficarem na mão de apenas dois grupos? Toninho, mas nós já estamos na mão desses três grupos. Essa é a realidade. Se você observar, eles detêm hoje mais de 50% do mercado. Essa é a realidade. Então, não vai mudar muita coisa. Agora, eu entendo, você tem razão, que os frigoríficos menores vão ter problema de capital, de giro, e eles vão ter dificuldade. Mas aí eu acredito que o governo também vai tomar alguma atitude nesse sentido, porque nós ainda estamos na mão dos três grandes grupos do país. Outra situação, Toninho, que deve acontecer é o reajuste das margens, tanto da parte da indústria, que no Brasil é uma coisa absurda, de grande, e também no comércio varejista, também é muito grande. Quando você passa a não vender muito, você tem que reajustar a margem para esse produto girar.
eu acredito que realmente também essa margem deve modificar isso, e esse preço no varejo tende a cair um pouco também, ou equilibrar, ou não subir tanto. Então, só para a gente concluir aqui também, antes do mês de fevereiro, por exemplo, a gente vocês do mercado não creem muito em algumas mudanças nesses valores. Toninho, eu quero dizer para você que isso é uma opinião muito particular, tá? Das coisas que eu estou convivendo, vendo, lendo, né, e assistindo, inclusive no campo. Eu acredito que sim, só depois de uns 90 dias aí que as coisas tendem a ter uma modificação. Túlio, qual que é a saída para médio e longo prazo diante da realidade que nós estamos discutindo hoje? Eu acredito, Toninho, que a retenção de fêmeas, ou seja, o governo deve, inclusive eu tenho ouvido falar aí que o Banco do Brasil já está trabalhando nessa linha de soltar alguns financiamentos para com aquisição de vacas e novilhas para retenção de fêmeas. Ou seja, quando você passa a reter fêmea na fazenda, você faz que essa novilha ou essa vaca crie um bezerro, né? Aí você volta a aumentar o estoque. E aí você equilibra de novo o mercado. Então eu acho que a saída seria a retenção de fêmeas nas fazendas. Eu sei que hoje você fala como produtor, fala como quem trabalha direto com pecuarista, mas o consumidor final está muito assustado com os valores praticados hoje também no mercado. Toninho, na realidade, ele tem razão de estar assustado. Só que quando a gente leva o valor do quilo de carne com relação ao salário mínimo, estava simplesmente abaixo de 5 anos atrás. Ou seja, a carne realmente estava defasada. Mas é difícil que as pessoas vão entender isso, aí vão ficar chateadas comigo dizer que a carne estava barata. Mas na realidade o produtor rural veio pagando essa conta nesse período todo. Ou seja, muitas pessoas saíram do mercado, outras estão com dificuldade, outras estão sobrevivendo com a fazenda, porque o produto dele era barato. Então, em algum momento, esse produto dele seria reajustado. Foi o que aconteceu agora. O produto dele foi reajustado, porque estava muito abaixo do preço histórico da carne. Uma notícia recente, Toninho, que os frigoríficos, os 3 grandes grupos do Brasil, suspenderam as compras. Ou seja, não estão comprando nada. Por que isso, Toninho? Para quem não sabe da verdade, choveu em São Paulo. E aí os grandes confinamentos têm problema. Já tem o boi acabado, o que eles fizeram? Desovaram, venderam esses boi acabados para não ter problema no confinamento. Com isso, a escala de abate, ou seja, o estoque dos frigoríficos, melhor dizendo, aumentou. Eles jogando duro com o mercado, saem do mercado e param de comprar. Os pecuaristas, não bem informados ou pouco informados, se assustam e começam a vender. E aí começam a fazer o jogo dos frigoríficos. Passa a vender, aumenta o estoque deles, eles abaixam a arroba. Na realidade, isso é momentâneo. Teve uma desova do confinamento de São Paulo. E agora, quando acabar esse estoque que eles fizeram, a roda volta a girar como antes. Com esse bate-papo com o Túlio Roncalli, falando um pouquinho sobre o mercado que continua aquecido, apesar das manobras, vamos dizer assim, dos frigoríficos em todo o país. Vamos aguardar e saber realmente onde chegará o mercado da carne em Mato Grosso.